Chegou a hora de voltar pro jogo. A Calamidade está em um prédio atirando em civis só para chamar a atenção do John Wick, que vai finalmente se encontrar com ela, continuar sua busca pelo Buffalo e pelo Billy, tomar uma mega decisão sobre o seu futuro e de quebra ainda vai meter bala e pedir ajuda para alguém que você vai ter que assistir o vídeo para descobrir. Vem ver a conclusão da história. Boa noite, meus azulejos do céu estrelado. Chegamos no último volume dessa história. Meu nome é John, sejam todos muito bem-vindos ao HQJ, o seu canal de quadrinhos. E bora já pra capa. Aqui sem comentários, cara. Essa é simplesmente a melhor capa desse quadrinho. E deve estar até entre as top aí que já passou aqui pelo canal. Tem o John e a Calamidade saindo no braço, com arma e faca ali, entendeu? E parece algum tipo de prédio abandonado ou alguma construção ao fundo ali, entendeu? Meu, tá bonito isso aqui. Essa pintura tá muito insana, muito bonita mesmo. E a loirinha ficou bem de roupa preta, hein? E se tu concorda, já comenta aí, loirinha de roupa preta. Já deixa um like também e se inscreve para acompanhar as próximas histórias. Rapaziada, lembrando que as alterações de imagem e de fala foi para preservar a obra original, beleza? Agora chega de enrolação e bora pra história. No final aí do capítulo anterior, descobrimos que a Calamidade estava viva. E como a Maria não conseguiu fazer aquela parceria com o John, ela acabou usando as promissórias do Buffalo e do Billy para mandar matar o John, né? Então eles repassaram a missão ali para Calamidade, que abriu uma recompensa pela cabeça do menino de Matrix. Aí o John matou uma galera, porque estava no roteiro. E o capítulo finalizou com a Calamidade chamando a atenção dele ao atirar um lança-foguete em civis. No mesmo esquema que ela fez lá no quando ele era moleque. Aí esse capítulo já começa com essas explosões e a galera em pânico, correndo ali pela rua, né, e tal. E aí o John vem de moto sem escapamento, né, até o prédio, né, onde a Calamidade estava com o Billy e o Búfalo. John mete bala no prédio, a Calamidade lança o foguete nele, mas o roteirinho danado, né? A Calamidade pula do prédio por um cabo ali atirando no John e ele foge dali de moto. Foge entre aspas, né? Porque na verdade ele pega uma outra rua ali, né, e volta, né, sentando o dedo na loirinha. Aí ela atira nele também, pega de raspão, toma a moto, tá sinistro aqui. Nessa até o Billy desce, né, atirando nele também. E aí o John vai pra cima do cara e consegue render ele. E aí, quando ele tá quase apertando o gatilho, o Búfalo chama a atenção dele, porque o Salafrário estava junto com a Calamidade, apontando a arma para 3 civis que eles pegaram ali no meio da confusão. Não aguentou na mão, apelou, né? Velho, o Billy vai lembrando o John que a Calamidade é perturbada, tipo pra dar uma assustada, sabe? E enquanto isso ela vai soltando as ameaças no pé do ouvido da galera. E pô, o Billy fala que foi eles que encontraram ela, abandonada e tal, dentro de uma caixa, cara. Né? Tipo, sendo criada como cachorro mesmo. Pra mostrar, né, que ela tava perturbada. E a loirinha realmente passou por uns perrengues mesmo. Ele até fala que ela é tão louca que mesmo depois deles encontrarem ela, salvar e tal, ela quis viver numa caixa por alguns meses e tal. Mordia ele, selvagem mesmo, matava por diversão, falava que o sistema político brasileiro era a prova de falhas, Crepúsculo era melhor que Harry Potter. Tipo, sempre foi meio perturbada, manja. Por um leve momento ali, em vez deles amedrontarem o John, é ele que consegue deixar os meninos assustados, porque olha a sacada do John. Já que a Calamidade é meio lelé, ele fala pra ela que já que ela gosta de matar por diversão, seria bem divertido matar o Búfalo e o Billy. Mas meio que a Calamidade não topa esse contra-jogo, então o John só dá uma coronhada na boca do Billy e joga ele de volta pro Búfalo e pra Calamidade. Pedindo, né, que soltem os reféns, já que eles devolveram o cara, né? Mas, pô, velho, eu fiquei pensando, será que o John realmente acreditou que eles iriam soltar os reféns, meu? Como o John ainda estava em início de carreira, eu tenho minhas dúvidas. O Buffalo manda real pra ele. Tipo, cara, meu, você endoidou, né? Tá querendo matar a gente, velho. É sério mesmo que você acha que a gente vai largar a galera aqui e deixar você vivo ainda? Então o John fez algo, cara, que eu não tava esperando. Olha só pra isso aqui. Eu imaginei ele indo pra cima dos caras, porque é isso que a gente sempre vê nos filmes. E durante todo esse quadrinho. Mas ele meteu a mão no bolso, pegou o Motorola dele. Eu já pensei, vai ligar pro Jack Chan, né? E ele ligou pra Maria. Sério, ele ligou pra Maria. Aquela mesma Maria que anunciou a morte dele lá no começo do quadrinho. Aquela mesma Maria que ofereceu oportunidade de trabalho várias vezes. Aquela mesma Maria que matou o Búfalo e o Billy ali pra apagar o cara. Brother, olha a sacada que o John teve. Ele entende o controle que a Maria tem sobre o grupinho do Búfalo. E ele queria salvar os reféns, né? Mas só que pra isso ele tava sem escolhas. Beleza, ele poderia ter ligado pro Duende Verde, ok, mas, né? Então ele liga pra ela e fala que
topa trabalhar com ela. Velho, no mesmo minuto ali, a Maria já liga pro Búfalo, fala pra ele parar de atacar o John e já aparece um monte de PM em volta. Na hora que o negócio tava indo pra vala, ninguém aparece, né? Os policiais, eles pegam os reféns, ainda dão uma dura ali no Búfalo. Não, animal, a Maria pediu pra você cuidar do John, não da cidade. E os caras já saem fora, cheio de marra. E observação, o grupinho do Búfalo ficou nada feliz com toda essa história de deixar o John livre. E ainda quer ir pra cima do John. E aí que o negócio fica legal, porque o John já mete uma 9mm no ombro do Billy e na perna do Búfalo. Então o Búfalo do nada agarra a Calamidade pra usar como tipo um escudo humano, manja? Pô, bestado, foi ela que matou a galera, não a gente. Libera nós que nós entrega ela pra você. Cara, ele não tem noção de quem ele tá agarrando, meu. Ele perdeu totalmente a noção do perigo, cara. Calamidade dá-lhe uma cabeçada no nariz e salta pelas costas dele. E o Billy já saca a arma, mas o John tava ligeiro, atira no braço dele. E aí ele acaba disparando certeiro na testa do Búfalo. A Calamidade acha engraçado porque é doida mesmo, né? E atira na cabeça do Billy. Ora, ora, hein? Que confusão, cara. John aparece ali atrás dela, do nada, dando uma coronhada. E ela ainda tem a audácia de zoar o John. Falando que ele não matou ela porque tava ficando mole pensando no passado dela. Ai, a coitadinha da garota da caixa. Aí o John levanta a arma na direção do olho dela. E bau! Cara, impressionante como o negócio rolou rápido aqui nesse final. E eu só fiquei imaginando, cadê aquela mulher de roupa preta que a gente viu lá na capa inicial? Eu fui tapeado. Logo em seguida, o John já aparece no Continental para se encontrar com a nova patroa, a Maria. Do bairro? Não, do Continental. Aí eles têm uma conversinha. O John fala que ela havia planejado tudo aquilo, né, para colocar ele no grupo dela. Mas aí ela fala que ela usou ele, né, da mesma forma que ele usou ela. E convenhamos que ela até tá certa, né? E ainda vem com os papos, que a vida ali é um negócio incrível, que ninguém mais daquele lugar vai ameaçar o John, porque agora ele joga no time dela. E aí a cena vai mudando, mostrando o John entrando em um beco, metendo bala em uma galera, isso logo depois, né, de se vestir com aquela roupinha clássica dele, pegar uma arma também. E essa história finaliza com a Maria dando as boas-vindas pro John, enquanto ele finaliza uma galera em algum outro serviço, agora, né, já como membro do Continental. Afiliação com a Maria, certificado de matador, carteirinha de vacinação em dia e tudo mais. Quem diria que foi para salvar a vida de reféns que o John entrou pro jogo. Antes de sair, voltar de novo, né? Historinha bacana, galera. Nota 8. Nota 8? Como assim nota 8? Calma, calma que eu vou explicar pra vocês. Já bora falar da arte. A arte desses quadrinhos é ok. Não é ruim, mas também não é perfeita. Lembra bem aqueles quadrinhos antigos. Mas tipo, dá pra identificar personagem e tudo mais. Dá pra entender o que tá rolando sem crise. Então vai muito da sua preferência. Eu gosto de todo tipo de arte. Eu acabo me encantando mais com as realistas ou detalhadas. Mas eu gosto de todas. As que eu realmente me incomodo é as que eu não identifico o personagem ou o que está acontecendo. Essas eu odeio. Eu já desisti de ler história por isso. Começa a ficar confuso e tal. Aí eu paro, cara. Eu vou ler outra coisa. Então, óbvio que eu não vou tirar nota disso. Não faz sentido. Até porque só as capas é algo absurdo. Ficaram muito boas. A capa é um bom exemplo de arte que eu me apaixono. Agora essa capa do volume 5, que porventura é a mais linda do John, né, com a Calamidade, essa foi mancada, velho. Isso aqui, pô, eu fiquei esperando, velho, pra ver esse momento da loirinha de roupa preta apertada. Esse pessoal de publicidade tá embaçado, cara. Não confia nessa galera não, velho. Agora bora pros personagens. Pô, galera, tirando o John, na verdade até que dá pra tirar a Calamidade também. Tirando o John e a Calamidade, o resto foi superficial. Meu, passaram bem por cima. Tipo, o Billy e o Búfalo tinham até seus grupinhos de mafiosos e a gente não faz ideia do que eles faziam, mexiam com drogas ou era só limpeza mesmo. Ficou muito por cima, meio que não precisava, né, meu? Umas informaçõezinhas pra complementar a história já resolvia. Não precisava ser mirabolante, mas precisava ter pelo menos umas informações básicas. O Pesos, aquele primeiro cara a morrer do grupo, não sabemos nada dele. Isso aí foi zoado, galera. Pô, o John já foi preso. A gente descobre isso na sinopse. Na sinopse, cara. Porque no quadrinho não tem nada. Eu não faço ideia do que ele foi preso, cara. Então por que que colocou esse negócio aqui, mano? Não faz sentido. Tipo, se tirar essa parte que ele foi preso, não muda nada na história, não tem impacto algum. Pra que colocar então? Qual o sentido, cara? A única coisa que eu posso concluir é que ele demorou pra ir atrás dos caras porque provavelmente estava em cana.
Só. Mas a Calamidade em especial foi um baita acerto dessa história. Personagem insana. Doida, 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 doida. Eu curti muito a personagem dela, porque, tipo, é aquele personagem mentalmente perturbado, sabe? E esse tipo de personagem costuma ser inteligente e totalmente imprevisível. E isso foi muito legal. Foi um acrescento muito bom, assim, pra história. Eu senti falta do Duende Verde. Mas eu acho que a essa altura também o John ainda nem deve conhecer, né, meu? É começo de carreira ainda. Eu ia reclamar da morte da Calamidade. Porque eu achei muito sem vida na hora que eu li. Mas quando eu tava pensando com mais calma depois, eu me toquei que na verdade esse é o estilão do John mesmo. Foi assim lá no final do primeiro filme, quando ele pega o cara que matou o cachorro dele. É poucas palavras e muita bala. Então assim, foi um momento meio sem vida? Foi. Mas o personagem é assim, então tá perfeito, fiel ao filme e às características do cara. Só que assim, galera, tudo isso que eu tô falando aqui pra vocês são observações e comentários. Um bate-papo, sabe? Nada que realmente merecesse retirar uma nota dessa história. O que eu realmente vou tirar nota, que são esses dois pontos, para a nota ficar 8, é do roteiro. Meu, seguinte, os filmes do John Wick, bora combinar que tem um roteiro fraco, né? Cara, basicamente matam o cachorro dele e ele mata todo mundo. E os outros filmes é ele sofrendo as consequências de ter matado todo mundo. Basicamente é isso aí. Tem umas coisas bacanas, entendeu? Que é o Continental e tal, acordo com polícia, moeda de limpeza, existe todo um sistema ali entre os assassinos, a sociedade e tal. Assim, são coisas que acrescentam e deixam uma história bem única, entendeu? Com personalidade. O filme tem, né, toda uma pegada diferente, entendeu? Não é só um filme de ação, entendeu? Isso é muito legal. Mas o roteiro em si, ele é bem simples. Mas, meu, as cenas de ação é outra parada. É aqui que o John Wick vira um dos melhores filmes da década. Porque são impecáveis, cara. Eu não tô falando pra você que, tipo, precisa ter um roteiro bom pra ser bom. Não, não é isso. Só que o John Wick, ele é um filme de ação. Então, se tem ação, pô, o filme cumpriu o propósito dele. E isso o filme faz realmente com muita perfeição. Só que agora pensa nos quadrinhos. Se a proposta do John Wick, o ponto forte é ação, como é que se faz isso em páginas de quadrinho? Cara, decai muito a qualidade. Você vê ele atirando no filme, toda aquela coreografia, ação, rapidez, e aí você vê uma imagem dele atirando, passa uma imersão totalmente diferente. E isso acaba desfavorecendo a qualidade do quadrinho, porque a gente já tem a referência do filme, entende? Então o roteiro acaba ficando mais evidente, fica capenga, cara. Tem que dar uma caprichada aqui para equilibrar. É a mesma coisa que acontece com os 300 de Frank Miller. Você vai ver no cinema? É top. Tripa, cabeça, sangue voando. A adaptação do cinema é super fiel aos quadrinhos. Se vocês quiserem, eu posso até trazer essa história aqui pro canal depois. Já deixa aí nos comentários. Agora, mesmo sendo fiel, saindo da tela pros quadrinhos, cara, aquela violência do filme, aquele impacto visual vai se perdendo, mesmo a história sendo muito parecida. Aqui ainda tem salvação porque a referência era o quadrinho. Então dá pra dizer que ficou melhor, entendeu? Porque foi inverso o caminho. A gente não começou com o filme, começou com o quadrinho. Mas voltando aí pro John Wick. Velho, se você é super fã, gosta aí do Keanu, do John, curte muitos filmes, vai na fé que você vai gostar dessa história, vai conseguir apreciar bem, principalmente por conta dos diálogos, que são iguaizinhos com a linguagem do filme. Então aí vai ter personagens novos, tem personagens desconhecidos, entendeu? Tem uma pegada ali mostrando um pouco da infância do John. Então você vai se divertir aqui, você vai curtir. Agora, se você só gosta do personagem, sabe quem é e tal, sabe? Cara, eu não vou dizer pra você não ler. Mas eu não sei se você vai conseguir ter a mesma nostalgia, eu não sei se você vai conseguir curtir essa história, porque ela vai ficar bem sem emoção. Provavelmente compensa você ler alguma outra coisa. Mas os fãs não, hein? Para os fãs, vem que você vê realmente, você vai curtir essa história aqui, mesmo ela tendo alguns probleminhas aí que eu linkei para vocês. E por conta dessa limitação de público, e principalmente com relação ao problema aí da ação e do roteiro, eu acabei retirando 2 pontinhos ainda da nota final. Mas ainda assim, galera, pô, nota 8 é uma ótima nota. Eu, como fã, tive uma ótima experiência lendo, entendeu? Foi nostálgico. Eu recomendo para todo fã, ou para quem quiser aí saber um pouquinho mais sobre o John Wick. Mas é importante deixar essa análise, até pensando na galera que não é tão fã assim, até pra vocês não acabarem gastando dinheiro à toa. Ah, é, galera, eu já ia esquecendo, ó, eu falei em gastar, eu lembrei. Essa história, ela não veio pro Brasil, tá? Então, se você quiser ela, vai ter que ir atrás lá nos States, mesmo esquema do Avatar, tá bom? Se inscreve no canal e não esquece de comentar loira de roupa preta e qual história vocês gostariam de ver aqui no HQJ. Logo mais eu tô de volta com mais vídeos aí pra vocês, até lá vocês podem aproveitar as outras playlists aqui do canal. Muito obrigado à presença de todos, se quiserem ver mais detalhes dessa história ou deste capítulo,
não deixe de apreciar a obra original, já que esse vídeo foi aquele resumão. Um grande abraço a todos vocês e tchau!